E esse vídeo vai ser um vídeo bem importante, porque nele você vai aprender como que você pode um dia se tornar sócio da empresa que você trabalha. Não é puxando o saco dos sócios, não é puxando o saco do chefe, muito pelo contrário. É você se posicionando, enfim, eu vou fazer esse vídeo inteiro e vou te explicar direitinho como é que vai funcionar. Esse vídeo ele está dividido em algumas etapas. A primeira etapa é símbolos. Vou falar então sobre símbolos. Depois eu vou falar sobre alinhamento. Depois eu vou falar sobre postura. Aí eu entro na parte que eu acho que é a mais importante aqui desse vídeo. Eu vou falar para você, eu vou revelar quais são as duas grandes chaves que você precisa ter em mãos, digamos assim, para abrir a porta, para você conseguir entrar, passar, atravessar esse portal onde você para de estar num lugar de funcionário e você passa a estar posicionado como um sócio. Ainda que você não seja, você precisa primeiro, né, antes de você ser de verdade sócio, você precisa atravessar esse portal. E depois eu vou falar as pequenas chaves. Então, às vezes, essas grandes chaves são difíceis de abrir. Então você pode se apegar às primeiras pequenas, que fazem parte também, né? Elas são um conjunto de 4 chaves, mas enfim, você precisa entender essas 4 e escolher, perceber dentro da tua função e dentro da tua empresa qual que é o melhor caminho por qual você começa, tá legal? Quando você conseguir virar as 4 chaves, você vai de fato ter essa porta aberta e vão faltar poucos passos para você se tornar dono. Você vai colocar isso na prática, mas ainda vai faltar o grande momento, né? A nomeação, sabe, igual aqueles filmes que eu te declaro cavaleiro, né? Em nome de Deus, São Miguel, não sei o que lá, São Jorge, eu declaro cavaleiro, então venha cá. Falta um empurrãozinho para isso acontecer. E aí eu vou falar para você então, esse último item é como dar esse empurrãozinho, qual que é a maneira que você precisa se utilizar para despertar a motivação do dono. Para o dono falar, não, eu preciso fazer isso. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, item a item. Primeiramente, símbolos. A grande maioria das pessoas acha que para se tornar sócio de uma empresa, você tem que simplesmente focar nos símbolos. Os símbolos é a parte mais óbvia. O que é um símbolo? Chegar cedo e sair tarde. É você não entrar em um grupinho de fofoca. É você demonstrar que você está realmente dedicado àquilo. Por que eu chamo isso de símbolos? Porque a dedicação, ela não necessariamente ela é simbólica. Você pode ser muito dedicado buscando a maneira melhor de fazer aquilo, você pode ser uma pessoa que está estudando para se tornar cada vez um profissional melhor, você está aqui assistindo vídeo, aprendendo, né? É uma maneira de estudar. Mas, então, por isso que eu trouxe os símbolos como tópico, porque é importante você saber identificar o que é mais profundo e o que mais simbólico. E você precisa estar alinhado nesses dois níveis. Então, por exemplo, um exemplo de algo que é mais profundo é você estar aqui assistindo esse vídeo. Você está dedicado a ser um profissional cada vez melhor. Isso não transparece. Até pode transparecer para quem está muito conectado, mas não é simbólico, não é uma coisa que você bate o olho e já percebe. Não é uma coisa que é tão evidente. Agora, por exemplo, você chegar cedo e ir embora tarde, você não precisar, esse é muito importante, hein? Você não precisar que a pessoa fique te cobrando, que o seu chefe te cobre. Você faz aquilo antes. Você tem autonomia, você demonstra que você não precisa ser supervisionado. Esse é um símbolo muito importante. Então, se você tiver basicamente dois símbolos importantes, um deles é o que mostra que você é dedicado, e aí eu tenho outros vídeos que explicam como que você... Porque muita gente se perde nesse símbolo. Começa a querer parecer que tá sempre correndo, parecer que tá sempre atrapalhado, parecer que tá sempre perdido, não sei o que, meio que sofrendo. Não é isso, tá? É você mostrar que você tem força. Se você mostra que você está sobrecarregado, que você está, assim, fazendo além daquilo que você consegue, isso é um símbolo ruim. E as pessoas confundem. Muitas vezes elas utilizam-se desse símbolo achando que estão agradando, que estão criando uma boa impressão e, na verdade, elas estão causando a impressão contrária, elas estão causando uma impressão ruim. Vamos para o próximo tópico, então, alinhamento. Você tem que se alinhar com duas coisas, com dois subitens, digamos assim. O primeiro deles ele é bem importante, que é em relação a valores. Existem os valores da empresa, às vezes muitas empresas têm isso muito claro ali, quais são os valores da empresa e tudo mais. E existem os valores da pessoa, do sócio, que é quem pode te dar, digamos assim, te nomear, te trazer para o quadro societário. E você tem que estar alinhado com esses valores. Então é importante você perceber, às vezes mais do que os valores da empresa, você entender os valores do sócio. O que é importante para ele? Tenta ouvir bem o que ele fala, tenta dar a oportunidade dele demonstrar aquilo que para ele importa. Às vezes é uma historinha boba que a pessoa conta e que todo mundo já ouviu 1000 vezes e que você, que besteirinha, ninguém dá muita importância. Dê muita importância para essa história.
Tenta entender o que está por trás dessa história. Às vezes é uma frase que o chefe gosta de falar. Tenta reparar um pouco da vida dele pessoal, as coisas que ele acha importante. Tenta descobrir, investiga ele. Você pode até um dia perguntar, se você tiver essa intimidade, essa facilidade, você pode falar quais são os seus valores, ou então tentar sacar o que é importante para ele. Tem coisas que são importantes para as pessoas, por exemplo, para mim, e que não é importante para outras pessoas. Então, por exemplo, para mim é muito importante eu utilizar a criatividade no trabalho. Então, eu não nomearia uma pessoa sócio, eu não traria uma pessoa para o quadro societário que não cria, que simplesmente executa, que não traz algo novo. Porque eu acho que a atividade mais nobre do ser humano é a criatividade. É uma crença minha que envolve um valor e que para mim é importante. Se você trabalha comigo e não sabe disso, e não tenta descobrir, não tenta sacar, e você pode tentar fazer mil coisas. Se eu achar que você não é criativo, eu não vou querer que você seja sócio da empresa que eu sou sócio. Agora, por outro lado, se você chegar e perguntar para mim, puta, quais são os seus valores? Ou então, qual que é a habilidade que você acha mais importante? Se qualquer pessoa que trabalha comigo, pode ser até alguém que não tem muito contato, eu vou achar muito legal, eu vou adorar falar sobre isso, porque eu quero que as pessoas aprendam comigo, entendeu? E eu sei que os outros donos de empresa também querem isso, só que muitas vezes os funcionários eles querem se fechar na bolha dos funcionários e não querem meio que furar essa própria bolha, eles criam uma camada, porque eles acham que o dono está distante. Então você pode chegar junto, você deve demonstrar, e às vezes as pessoas acham que o chegar junto é preparar o café e levar para o dono, entendeu? E isso pode até ser legal, ele pode até ficar feliz uma vez ou duas, mas não é puxar o saco, é realmente se interessar e demonstrar esse interesse. Então, para você conseguir se conectar com os valores do dono ou dos donos e tudo mais, você precisa ter uma abertura e tentar ouvir, extrair o máximo daquilo que ele fala. E quando você demonstra que você está conectado, por exemplo, o dono fala uma vez, conta uma historinha, e aí depois você fica pensando naquela historinha, ou naquela frase, e aí tem alguma situação que acontece e você traz a historinha no contexto certo, nossa, você ganhou o coração do dono. Então você precisa ter esse alinhamento, você precisa conhecer essa pessoa e tentar desvendar ela e ver o que é importante, tentar deixar ela contar a história, ou pequenas histórias, ou a própria história de como ela chegou onde ela chegou. Se você tiver a oportunidade um dia de falar, meu, me conta a tua história, eu tenho certeza que o dono vai adorar, só que tem que ser na hora certa, no momento certo. Mas demonstre esse interesse, quanto mais você demonstrar esse interesse de uma forma genuína, mais ele vai te entregar e ele vai começar a ver você como um aprendiz. Se coloque nesse lugar, mostre que você está disposto a aprender com ele. Absorva o máximo possível as coisas que são importantes para ele e busque dentro de você como se alinhar com aquilo. Como você pode adaptar a sua vida a partir daquele ensinamento, a partir daquele valor. Como você pode, então, simbolizar, vamos voltar para os símbolos, como que você pode, né? Então, por exemplo, um valor importante para mim, com certeza, é família. Família é um negócio muito importante para mim. Eu prefiro muito mais trazer, por exemplo, preferiria muito mais ter transformar um funcionário em sócio se aquele funcionário é casado, tem filhos, se ele se importa com a família, se ele tem tempo de qualidade com a família. Uma pessoa que não cuida direito dos filhos, que não passa tempo com a esposa, que seja, às vezes ele é solteiro, mas ele, poxa, vai no domingo viajar para visitar a avó a cada 15 dias. Pô, eu vou achar, essa pessoa vai ganhar minha admiração. Né? Ela se dedica, ela ajuda, ela contribui, ela demonstra, ela apresenta, ela tem um porta-retrato que seja da família. Coisas assim vão ser simbólicas, vão demonstrar que a pessoa que está ali trabalhando comigo tem valores parecidos com os meus. E o segundo ponto em relação ao alinhamento é em relação aos objetivos da empresa. Muita gente simplesmente não sabe, né, o que o sócio quer, o que o dono quer de verdade de você. Às vezes você está lá para fazer uma coisa e tudo mais, mas em essência, qual que é o objetivo dele quando ele te contratou, seja do dono ou seja do seu chefe? Você precisa saber, você pode perguntar simplesmente para a pessoa. Se você fosse falar, chefe, te fazer uma pergunta, se você fosse falar uma coisa que é a coisa mais importante do meu trabalho, o que você diria? Pode ser que ele nem saiba te responder na hora, que ele pare para pensar. Mas, pô, é interessante, você tem que mostrar esse essencialismo. Você tem que demonstrar que você quer saber o que você tem que fazer. E muitas vezes o próprio líder, às vezes, meu, ele não parou e pensou nisso, e é importante ele saber. Então faça essa pergunta, questione mesmo, porque isso vai fazer ele refletir, e daí você pode até inclusive perguntar, tudo bem, já que esse é o objetivo, se isso é o mais importante para você, como que eu faço para demonstrar que eu estou fazendo isso? Então essas duas perguntas que você pode fazer para o teu líder, e se você já tiver clareza sobre isso,
Saiba que esse é o essencial. Não adianta você fazer um monte de outras coisas no seu trabalho e de repente achar que isso vai agradar e você faz mais do que. Isso é muito comum, tá? A pessoa faz um monte de coisas que não é o principal objetivo dela e deixa o principal objetivo dela de lado. Então, todo o resto é secundário quando você não realiza o seu principal objetivo. Então, entenda qual que é o principal objetivo do seu trabalho. E entenda ainda como que esse objetivo se alinha com o objetivo da empresa. Se você conseguir criar essa intimidade com o seu chefe ou com o dono da empresa que você trabalha e descobrir o que ele imagina para a empresa, o que ele imagina para os próximos 5 anos, o que ele quer, qual que é o grande sonho dele para essa empresa. Você precisa entender isso, às vezes você vai ter que ler nas entrelinhas, às vezes você consegue sentar e simplesmente conversar e perguntar, mas quando você consegue despertar na pessoa a vontade dela te contar o que ela está enxergando no horizonte, quer dizer que você atingiu um patamar de conexão, de vínculo mais forte do que a grande maioria das pessoas consegue atingir. Então, entenda qual que é esse objetivo e se alinhe com esse objetivo. Esse é o segundo ponto em relação ao alinhamento. Próximo item em relação à postura. Você pode assistir os meus vídeos aqui, eu vou te dar, se você for ver assim, a grande maioria desses vídeos, eles vão ensinar muito sobre postura. E é um pouco difícil porque não tem tipo um conjunto de regrinhas que você precisa seguir. Mas você pense que vamos voltar para a nomeação, né? A pessoa vai nomear o outro sócio como se fosse um cavaleiro. Você não vai querer nomear um cavaleiro que não tem atitudes nobres, né? Você não vai querer trazer para o time, você não vai querer chamar de sócio alguém que é desleixado, que não se veste bem, que não cuida da própria saúde, que não cuida do próprio corpo. Então você quer trazer para ser seu sócio uma pessoa que você acha bacana, uma pessoa que vai num lugar e sabe se comportar num restaurante, num evento. Você não quer passar vergonha, você não quer falar, poxa, esse aqui é meu sócio, aquele cara bêbado ali que está caindo, ou aquele cara que dá em cima das mulheres e que todas elas acham ele nojento, sabe? Coisas assim. A postura é simplesmente você ser educado, você não se envolver em fofoca, você não se envolver em briga, em intriga. Você quer ver uma pessoa que está em constante evolução. Você não quer trazer para perto de você uma pessoa que de repente já atingiu o auge e agora só vai declinar. Vamos para o próximo item, então, as duas grandes chaves. Quais são essas duas grandes chaves? As duas grandes chaves são os dois principais objetivos de uma empresa. E muitas vezes a gente se confunde, né? São tantas coisas que acontecem numa empresa, elas são tão complexas e tem diferentes equipes e tudo mais, e você fica meio perdido, tipo, poxa, a ideia das grandes chaves é que você saiba que no final das contas tudo culmina nelas duas. Então são os dois grandes objetivos que você tem que estar alinhado. Independente se você tem abertura com o chefe dele te falar, a gente já falou sobre se alinhar com os objetivos. Mas eu estou falando de objetivos macro, empresariais. Às vezes o próprio chefe, o próprio líder, não tem consciência, não tem clareza desses grandes objetivos, porque as pessoas se perdem no meio dos pequenos objetivos do dia a dia. Então vamos lá, os dois grandes objetivos da empresa são: objetivo número 1, atrair novos clientes, trazer novos clientes. Uma empresa que está sempre vendendo é uma empresa que dificilmente vai passar grandes necessidades. Existem problemas possíveis, mesmo vendendo muito? Existem, mas existem pouquíssimos problemas que não são resolvidos com vendas. E por que isso é uma chave importante? Porque se você, por exemplo, atrai, você se torna uma peça fundamental que traz mais clientes, você começa a atrair muitos clientes. Você resolve um problema imenso, você resolve de repente o problema mais importante da empresa. Você garante o futuro, a longevidade, o crescimento daquela empresa. Então, objetivo, grande chave número 1, vendas. Muitas coisas, muitos processos se resumem em vender mais. Poxa, às vezes tem o marketing e tudo mais, tem a parte do setor de vendas, ou às vezes é uma pessoa, depende do tamanho da empresa, mas existem coisas que acontecem que parecem não ter conexão, mas que no final das contas também servem para vender. E quem é um líder, um dono da empresa, ele está se importando com isso, pode ter certeza. Porque se a empresa não vende, a empresa não tem receita, se a empresa não tem receita, não paga folha de funcionário, não tem. Os outros problemas deixam de existir se aquele problema não é resolvido. E por outro lado, se você resolve muito bem aquele problema, também os outros problemas deixam de existir. A segunda grande chave é você não perder clientes, a retenção de clientes, o churn baixo. Então, se uma empresa vende muito e essa empresa não perde cliente, as chances dessa empresa crescer são tipo 99%. Pode ter algum erro de gestão, alguns errinhos, algumas coisas que, enfim, que não estão tornando esse processo todo sustentável? Podem, tá? E aí existem várias questões de gestão.
Mas no final das contas, poxa, se a empresa não perde cliente, não perde pouco cliente e ganha muito cliente, ela vai crescer. Ela vai precisar, de alguma forma, expandir. E se uma empresa está em expansão e você contribuiu para essa expansão estar acontecendo, o que significa? Que a galera que está chegando depois está chegando embaixo da sua asa. Você está muito dificilmente vai. Às vezes até acontece, né, de chegar um diretor, uma pessoa que já entra com um escalão, de um escalão mais alto que o seu. Mas grande parte das pessoas vão ser ou seus subordinados ou vão simplesmente estar hierarquicamente abaixo de você. Então, quando a empresa cresce e você está lá e você contribuiu, você cresce junto. Você se torna mais importante para aquela empresa. Então, se você se apropriar e entender que você pode ser a pessoa que cuida, da limpeza, tá? A pessoa que cuida da limpeza é importantíssima para a empresa não perder cliente, dependendo da situação. Ela pode ser importantíssima também para a venda. Né? Por exemplo, eu tenho uma escola lá no Brasil e tal, tenho aqui também em Portugal, mas vamos pensar na escola do Brasil, que eu cuidei do processo comercial durante muito tempo. Se eu estou ali chegando com um pai, chegando com uma mãe novo para mostrar a escola e a escola está suja, você acha que eu vou conseguir fechar essa venda? Não. Agora, se a escola está sempre suja, os alunos começam a reclamar, fica doente, chegam sujos em casa, ou enfim, simplesmente os alunos do ensino médio começam a reclamar e falar e contar para os pais que a escola está suja, você acha que eu vou manter aluno ou vou perder? Vou perder. É muito diferente uma pessoa da limpeza que simplesmente cumpre ali o horário, tal, não sei o que lá, limpa e vai embora, de uma pessoa que passou por todos esses processos. Ela simbolicamente, ela demonstra que ela está na pegada, ela é eficiente também, e isso transparece através de símbolos, ela está alinhada com os valores dos chefes, ela sabe o que é importante para mim como líder e ela adaptou a vida dela e trouxe esses valores para a vida dela. Ela está alinhada, ela sabe qual que é o principal objetivo dela. Então, objetivo assim, prático, né? Então, poxa, o objetivo dela é manter os banheiros limpos. Então ela sabe que é isso, que se o banheiro estiver limpo, ela está cumprindo o objetivo dela, e por mais que chamem ela para passar um pano ali, quando alguma coisa quebra, o objetivo maior dela é o banheiro, e ela não pode se perder em relação a isso. Ela tem uma postura bacana, ela tem uma postura legal, ela assistiu meus vídeos, ela sabe conversar, ela, ainda que ela trabalhe na limpeza, ela tá alinhada, ela se veste bem, ela não tá com uma roupa velha, ela usa o sapato correto, ela é profissional, você bate o olho nela, você sabe que ela é profissional, ela conversa bem, ela conversa sobre diversos assuntos, ela se cuida, ela tem... Olha esse profissional da limpeza. Ela tem agora conexão com as duas grandes chaves, ela sabe que o trabalho dela é importante para o processo de vendas. Se chegou alguém, imagina isso, chegou alguém, um pai novo, a pessoa da limpeza sabe que a primeira sala que ela mostra, que a pessoa que faz a venda mostra, é tal sala e aquela sala está suja, ela corre lá e limpa aquela sala antes da pessoa chegar. Olha esse profissional. Vai dar gosto um dia, esse profissional ele vai crescer dentro da empresa. Ele também é um profissional que tem autonomia, né? Ele não precisa que alguém fique mandando, ele já sabe o objetivo dele, ele já vai e faz. Ele não precisa ficar sendo supervisionado. Esse profissional ele vai crescer na empresa. E um dia o chefe, o líder, o dono da empresa vai ter orgulho de falar, olha, essa pessoa era uma pessoa da limpeza que demonstrou e vai usar ela como um símbolo para que outras pessoas também se inspirem e queiram crescer dentro da empresa e vejam que é possível. Então, falamos aqui das duas grandes chaves, trouxemos um exemplo. No final das contas, a gente viu que muito do que acontece na empresa, quase que tudo que acontece na empresa se resume a elas duas. E agora eu vou falar para você das duas pequenas chaves. Quais são as duas pequenas chaves? Elas estão, na verdade, dentro das grandes chaves, mas são pontos que eles são, às vezes, mais fáceis de você acessar. A primeira pequena chave é em relação a você otimizar os recursos que você tem na empresa. Basicamente, é você entregar o mesmo gastando menos. É a tal da eficiência. Então, não adianta, por exemplo, né, o que eu falei para você, que uma empresa, quando cresce, retém clientes e, ao mesmo tempo, está ganhando novos clientes, ela vai crescer muito bem e tudo mais. Mas se ela cresce o gasto dela, né, os custos dela, as despesas dela, de uma forma mais rápida do que ela cresce as receitas, isso pode levar a empresa a quebrar. Então, você faz mais com menos. Uma pessoa, por exemplo, que acha um fornecedor, vamos supor que eu gasto por mês, né, 10 mil reais com carne, porque tem a cozinha lá da escola, eu gasto 10 mil reais com carne. A pessoa ela pode trabalhar em qualquer área. Se ela chega para mim e fala assim, eu acho que eu consigo pagar menos na carne, e ela se dispõe, ela fala, não, quer que eu cuide disso para você? Eu faço isso fora do meu horário de trabalho, por exemplo.
Eu venho aqui no sábado, eu busco lá, trago aqui, quanto que você me paga uma parte do que eu consegui economizar? Esse é o tipo de proposta que dono adora. Pode até soar meio estranho a princípio, você tem que achar ali o caminho, mas você tá o quê? Fazendo a empresa entregar a mesma coisa que ela já entrega, porém ela economizar, ela gastar menos. Parte dessa economia pode facilmente ir para o seu bolso, se você conversar e tudo mais e fizer um bom acordo. Então, você ter contato com os fornecedores, você conseguir comprar algo mais barato, ou simplesmente você descobrir maneiras menos custosas de realizar alguma coisa. Essa é a primeira pequena chave. E a segunda pequena chave é você conseguir fazer os clientes gastarem mais com você. Então, trazendo o meu exemplo da escola de novo, né? Poxa, uma coisa é você ter um aluno que vai lá e faz o plano regular, outra coisa é um aluno que ele faz eletivas e ele adquire os itens da escola. Isso, claro, é um exemplo para prestação de serviço, mas para compra de produto isso funciona muito bem, até muito melhor. Então, às vezes, uma pessoa que vai e compra de você uma caneta por mês, você começa a vender para ela também o papel. A pessoa que compra uma caneca por mês, você passa a oferecer e vender outras coisas para ela. E gerar necessidades e trazer ideias sobre novos produtos. Então lembra que eu falei, para mim é importante a questão da criatividade? Às vezes a pessoa não lida diretamente com aquilo, mas de repente você tem uma sugestão muito boa, por exemplo. Poxa, chefe, se a pessoa compra caneta, a gente vende caneta aqui, eu vi um item super legal ali, tem uma lojinha perto da minha casa onde eles vendem caneta e papel. Posso trazer umas folhas de papel para cá para a gente ver se o cliente não compra? Meu, de repente, quando você vê a empresa tem uma nova fonte de receita a partir de uma sugestão que você trouxe, isso leva ela para um outro patamar. Os clientes, você nem precisou captar novos clientes, o cliente que você já tinha passa a gastar mais, aumenta o teu ticket médio. Uma chave maravilhosa. Se você conseguir abrir essas quatro portas, conseguir atravessar, se utilizar essas quatro chaves, você contribuir com a empresa de uma forma simbólica, uma forma que transpareça, dessas quatro chaves diferentes, dessas quatro portas de entrada, para você conseguir fazer a empresa caminhar rumo aos objetivos dela, vai te faltar só um item, que é o dono se sentir motivado, ele querer fazer isso, ele querer te nomear, ele querer te trazer para o time. E aí, qual que são as duas formas? Quais são as duas motivações que podem fazer o dono falar, poxa, para mim é um bom negócio eu trazer essa pessoa para ser sócio. Então você passa por tudo isso, não adianta você querer começar pelo final, cumpra todos esses itens e aí a gente vai chegar aqui nesse ponto que ele é bem importante. Para você se tornar sócio, o dono da empresa ele tem que ver uma vantagem nisso. E você tem somente dois grandes motivos que podem te levar para essa posição. Um deles é você se tornou caro demais para se pagar. Então, por exemplo, se você faz um acordo como aquele da economia da carne, e aí quando você vê, você está economizando um dinheiro absurdo de carne e você está ganhando muito dinheiro, você fez o acordo, você está cumprindo a tua parte, está sendo bom para a empresa ainda assim está economizando, está sendo mais eficiente, mas você está ganhando um dinheiro absurdo, o que o dono pode decidir fazer? O que você pode propor? Olha, em vez de eu te pagar, por exemplo, vou dar o exemplo de 10 mil também, vai, só para a gente ter uma noção, só para ter um número redondo. Olha, tô tendo que te pagar 10 mil reais aqui por mês para você comprar a carne, né, e tudo mais o seu salário. Só que isso está ficando caro, então eu vou fazer o seguinte, em vez de te pagar 10 mil, eu vou te pagar 6 mil e eu vou te pagar em cotas, em porcentagem da empresa. Então, por mês, você vai ter um crédito, digamos assim, de 4 mil reais, que se você ficar durante um ano gerando esse crédito, no final você pode trocar por 4% da empresa, por exemplo. Só para dar um exemplo redondinho, tá? O nome disso é vesting. Então, é uma maneira de você pagar, pensando da perspectiva do dono, você paga a pessoa partes em dinheiro e parte em porcentagem da empresa, só que geralmente isso é escalonado, não é que todo dia, todo mês recebe. Existem prazos que você tem que cumprir para você poder, digamos assim, trocar aquele acumulado. Então, talvez o dono da empresa conheça essa estratégia, talvez ele não conheça, mas pode partir de você. Então, se você cria uma negociação com aquele dono, onde você começa, ele não espera que você vai ganhar todo o dinheiro assim, e de repente você começa a ganhar muito, e ele vai querer de alguma forma equilibrar isso, tem essa carta na manga. Fala assim, você conhece um negócio chamado vesting? E aí você dá uma pesquisada e vai entender um pouco melhor. O que eu acho que funciona melhor é a pessoa, você criar o problema primeiro para depois você dar a solução.
Então, primeiro você faz a pessoa perceber que ela está te pagando um absurdo e que você fez um ótimo negócio, e aí depois você fala assim, bom, vamos remodelar isso, porque ela vai começar a buscar um jeito, e aí você entrega a solução. Perfeito, esse é a primeira maneira. Você se tornou caro demais para a pessoa te pagar com dinheiro e ela começa a te pagar com porcentagem na empresa. Segunda maneira, segunda motivação que você pode despertar. A segunda motivação ela é clássica e muitas empresas já têm planos, né? Isso tudo que eu estou te trazendo como exemplo se aplica muito mais a empresas que não são tipo gigantes, né? Se você for trabalhar numa multinacional, já existe todo um sistema para isso. Então, estou pensando ali em pequenas microempresas, né? Até médias empresas, mas que geralmente não tem esse tipo de programa. Mas o segundo motivo é que você se torna essencial e a empresa tem muito medo de te perder. Então, por exemplo, se você tem uma carteira de clientes, você é vendedor, e você tem uma carteira de clientes que é muito fiel a você, muito conectado com você, e a empresa começa a pensar que, poxa, se ela te perder para outra empresa, você pode levar esses clientes, tem uma grande chance dela te dar uma porcentagem, dela fazer um vesting com você, dela te propor uma maneira de você se tornar sócio. Ou então que seja ali, você é um coordenador de escola e que os pais te adoram e que você é muito bom na retenção, então você focou 100% na chave de não perder alunos, digamos assim, ou nas duas principais chaves, vamos supor, vamos pensar num coordenador de escola que ele focou nas quatro chaves, as duas grandes e as duas pequenas. Ele é um coordenador que quando ele apresenta a escola, ele vende muito bem. Ele é um coordenador que ele não perde aluno, porque ele faz uma relação muito boa com os pais. Ele é um coordenador que ele traz, né, ele é criativo, então ele tem aquele alinhamento de valores, mas vamos focar nas chaves. Ele traz ideias que são econômicas e que ao mesmo tempo demonstram, são simbólicas, elas mostram que a escola está fazendo um bom trabalho, economizando, gastando menos. E ele é um coordenador que oferece, que faz, né, pega um aluno ali que está fazendo só o plano regular e ele fala das eletivas, ele cria toda uma coisa para as eletivas ficarem mais atrativas, ele pensa, traz eletivas novas, ele está conectado com isso. Ele passou pelas quatro chaves. Ele tem uma postura bacana, ele tem alinhamento de valores, ele tem, simbolicamente, as pessoas percebem isso, ele acaba sendo um líder natural, que ele inspira outras pessoas porque ele mostra essa postura. Dificilmente esse cara aqui, eu não quero perder ele de jeito nenhum. Então eu vou pensar em maneiras de trazer ele para o quadro societário, porque se eu perder esse cara, putz, vai ser difícil para mim. Fechou? Então por hoje é só. Aqui eu vou deixar, um próximo vídeo vai entrar aqui, ele é complementar, espero que você esteja gostando. Se você quer realmente crescer na tua carreira, na tua vida, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo.